Antes do esclarecimento da diferença de religião, sistema de crença religiosa e seita, vamos analisar aqui o Odu Ifá, que me deu subsídios para entender ou interpretar a fala dos hebreus. Fica aí. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromilá Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromilá Direloni Obeutuá ou Obeuturá. Esse é o Odu que me trouxe subsídios aí para fazer essa interpretação, né, lá da parte da Gênesis, né, os 2 mandamentos dos hebreus. Uma questão já salta aos olhos aí. Tá? Tem a ver com uma tradição ou uma determinada cultura, né, interagindo ou interpretando outra, né, o que mostra aí o princípio da religião. Tá? Estariam falando a mesma coisa de maneiras diferentes, né? Trata-se aí de um princípio universal. Tá? Nesse Odu, né, é onde Oromilá se casa com Iwa. Tá? E esse termo Iwa, né, ele é equivocadamente traduzido, tá? E é um problema essa história de tradução, porque nós estamos tratando aqui de 2 idiomas de raiz etimológicas diferentes. Tá? Então essas traduções diretas elas costumam complicar muito o entendimento, muito o entendimento. Né? Então a tradução de Iwa como caráter, né, ela é meio capenga, né, porque caráter vem de característica. Tá? Então dizer que alguém não tem caráter significa dizer que alguém não tem característica. Né? E todos têm. Característica pode ser boa ou ruim, mas todo mundo tem caráter. Tá? Então o entendimento meio que fica no senso comum, né, onde ter caráter significa ou tornou-se sinônimo de bom caráter. Né, e isso é muito complicado. E o A, nesse sentido, interpretando, né, o termo, ao invés de traduzi-lo, observando ali o contexto apresentado, né, no poema, traz a ideia de comportamento. Tá? É dito, né, ou é dado a Iwa, né, características assim muito controladoras, tá? De esposas que pegam no pé do marido, tá? Para que esse não tome, né, ou tenha a finalidade de inibir, né, uma ou outra atitude estranha. Tá? Controle esse que Oromilá se opõe, né, vê isso como algo ruim e acaba por abandonar a esposa. Tá? Só quando ele abandona o comportamento, né, e dentro do contexto do poema fica entendido, né, ou fica subentendido o bom comportamento, tá? Porque essa ideia de controle tem a ver com limites. Olha, você não pode exceder seus limites. Tá? Quando ele se separa de Iwa, a vida dele começa a ter problemas assim muito grandes, porque ele começa a ultrapassar limites.
né? E isso só tem solução, tá? Só tem solução no momento onde ele, numa peregrinação, né? Ele entende que a decisão de abandonar a esposa foi ruim, né? E começa uma peregrinação atrás dela de novo, ou seja, buscando o bom comportamento, buscando a esposa de volta. A solução é essa, tá? Não tem fórmula mágica, não tem ebó, não tem oferenda, não tem sacrifício animal, não tem nada disso. A recomendação, isso fica muito claro, tá? Fica muito evidente no Odu, tá? No poema olha só, recupere a sua esposa, recupere o bom comportamento, tá? Essa é a solução, esse é o ebó, tá? E é daí, né, que uma frase profética aparece e que vai efetivamente explicar, né, essa ideia lá da Gênese dos Hebreus, dos 2 mandamentos dados por Elohim a Lúcifer, tá? A frase profética consiste do seguinte: é o seu comportamento relacionado a si e aos outros quem vai colocar uma coroa na sua cabeça ou uma bola de ferro no seu pé, tá? A frase profética é essa, é simples, tá? E aqui a gente entende o seguinte, né? É o seu comportamento, é o meu comportamento com relação a mim a priori, tá? Depois ao semelhante, tá? Que vai colocar uma coroa na minha cabeça, né? É a ideia de atingir a religião, né? A ideia do paraíso, do céu, do jardim dos hebreus, né? Ou uma bola de ferro no meu pé, tá? Que é a ideia, né, de inferno, etc., lá do hebreu, etc. Tá? Isso fica evidente, tá? Você vê que a frase profética, ela não tem nem ela não traz nem com ela explícita, tá? A conotação de amar a Deus sobre todas as coisas, né? E isso vai acontecer ou não dependendo da execução do processo, né? Foi como eu falei, lá nos Hebreus, né, a ordem veio de cima para baixo, tá? Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, né? 2 mandamentos, 3 indivíduos, né? 3 sujeitos envolvidos aí no mandamento. A ordem veio de cima para baixo, mas a execução dela é de baixo para cima, né? Então parte de você, ou seja, de dentro para fora, parte de você, né? Passa pelo seu semelhante para só aí atingir a Deus ou o equivalente cultural dele, tá? Tá claro em Obetuá isso, tá? Uma outra questão relacionada a isso, né? É muito evidente também aí, é que a grande maioria dos problemas, a esmagadora maioria dos problemas que a pessoa sofre, ela mesma causa, principal e fundamentalmente por não conhecer seus limites. Não conhecer limites ou não conhecer os seus próprios limites, né? Porque existem limites universais, cabem a todo mundo. Show de bola. Isso, essas religiões, né, essas ditas religiões, né, universalistas, né, elas falam com muita propriedade, né? O Ifá também fala dessas questões universais. Mas, uma vez dentro de Ifá, você acaba percebendo, tá, que essa questão do limite, né, ou dos limites, né, obedecem a 2 instâncias, né? A instância universal, tá? Existem comportamentos universais, né, aplicáveis a todos, né? Mas existem ali comportamentos ali muito particulares, tá? A cada indivíduo, né? E existe um processo, perdão, existe um processo de tensão constante, tá? Entre essas questões particulares e essas questões universais, né? Onde uma não pode se sobrepor à outra, mas você tem que buscar um ponto de equilíbrio, tá?
E o que a gente vê no mundo aí, né, das ditas religiões, né? Ou eles pegam uma questão universal, né, e sobrepõem as particulares, ou vice-versa, tá? É um eterno problema de desarmonia, tá? Você vê que nesse cenário, né, a ideia de relacionamento, né, foi embora. Não tem relacionamento, né? Ou eu vou pegar lá a ideia universal e vou sobrepor, vou esmagar todo mundo, né? Ou vou pegar a minha questão particular e vou esmagar todo mundo com ela. O relacionamento foi embora. Bom, dito isso, a gente precisa falar aqui, mencionar, né, o Odu, o Salgundar, que traz uma frase profética nele, perdão, que diz o seguinte, né, abre aspas, um dia todas as religiões vão se curvar diante de Ifá, fecha aspas. É muito pretensioso isso, a priori, né, eu também achei. Mas o que isso significa? Tá? Pela exposição feita de Obetuá, tá? Você vê que Ifá ele prima pelo bom senso. Tá? Não são os comportamentos universais que tem que esmagar os comportamentos particulares, né? E vice-versa, né? A ideia do mercado aí dos relacionamentos, construir relacionamentos, né? Conexões, né? Ifá prima pelo bom senso, né? Então, o Salgundar, ele está falando de bom senso, né? Trocando em miúdos, né? O Salgundar está dizendo o seguinte, olha só, um dia, tá? Todas as religiões vão se curvar perante ao bom senso, tá? O que vai nos levar agora, né, à distinção de religião, sistema de crença religiosa e seita. Bem, no que toca à religião, né, eu penso que toda a exposição feita até agora já deixou claro, né, o motivo pelo qual ela não aceita plural, tá? Sendo o pilar fundamental ou a base da pirâmide e que traz dentro dela tudo, né, o que vem depois, né? Ou seja, o primeiro desdobramento de religião, política, o segundo desdobramento de religião, artes, o terceiro desdobramento de religião, ciências, no fundo, é tudo religião, né? Porque já está embutido lá, tá? Então não tem plural, ok? Não tem plural. Quando nós levamos isso observamos esse princípio, né, da religião, né, culturalmente falando, né, o que nós vemos é que cada cultura, tá, observados aí a visão de mundo dela, tá, e se religião, tá, é a base disso tudo, né, a visão de mundo, né, de cada grupo cultural, tá, vai obedecer, né, ou vai entender esse mesmo princípio, tá, chamado religião, de maneiras distintas, tá? E o nome que se deve dar, né, a essas visões distintas, né, são sistema de crenças religiosas, tá? Sistema de crenças religiosas, né? Não religião. Religião é uma só, tá? E ninguém tem controle sobre isso, tá? E é fato, né, que ninguém tem controle sobre isso, né, porque didaticamente aqui observado, né, esses desdobramentos da religião, a gente precisa observar que foi preciso dividir, né, essa ideia fundamental para a gente ter uma apreensão, uma visão geral, né, do que isso significa, tá? E isso até onde os nossos sentidos podem alcançar, né? Que tem a parte, né? Vamos chamar aqui de metafísica, tá? Ou seja, além do físico, tá? Que nossos sentidos não alcançam, né? A gente não sabe o início disso, a gente não sabe como isso termina, tá? A religião ou os 4 pilares do conhecimento, né, isso aí para a gente
sintetizando, se chama Aie, né? O lugar, né? O lugar dos sentidos, né? Aqui dentro desse lugar, tudo para a gente é sensível, né? Conseguimos perceber, tá? Para além, né, do Aie, né, ninguém tem essa penetração, tá? Supõe-se um monte de coisa. A arte, nesse momento, ela entra em ação, né, não no sentido de avançar, né, para dentro do Orum, né, e buscar o que quer que seja lá, tá? Mas a arte chega ali no limite entre uma coisa e outra e fica esperando a comunicação vir de lá para cá. Tá? E eu penso que essa ideia central, né, dos sentidos, né, da questão das artes, de ir até aquele lugar, né, e ficar ali esperando, né, a informação vir, meio que atrapalha o entendimento, ou a pessoa pensa que isso, né, efetivamente entrar, né, nesse lugar desconhecido, Orum, tá? A interpretação do próprio termo, né, já dá conta disso, né, é o incognoscível, tá? Você não consegue, né, nossos sentidos não conseguem alcançar, né? E a pessoa pensa que nesse lugar muito sutil do Aie, isso é Orum. Não é, tá? Não é. E ele vem dali, né, com essa falsa impressão de que ele tem o domínio da religião. Ele não tem isso, tá? Então, religião não aceita plural por todos esses fatores, né? E o que nós temos efetivamente são culturas, né, no mundo falando sobre a mesma coisa, né, o que tornam elas sistema de crenças religiosas, tá? Com um adendo em sistema de crença religiosa, tá? Sistema de crença religiosa não nasce da noite para o dia, tá? Eu finalizei o outro vídeo dizendo, olha só, isso aqui não é matéria de fé, tá? Religião não é matéria de fé, tá? Fé enquanto confiança, tá? Não a priori, né? Ou não como o senso comum e vulgar nos induz a pensar, né? Existe um monte de regrinhas, segue aí que isso aí vai funcionar, né? Um sistema de crença religiosa, ele é construído, né, ao longo do tempo, né, onde questões sensíveis à humanidade, tá, vão aparecendo, vão sendo experimentadas, e soluções, né, vão sendo mapeadas e registradas, tá? Mas isso é num período longo de tempo, tá? É bem aquele processo de tentativa e erro, tá? Bem aquele processo de tentativa e erro, tá? Um adendo dentro dessa questão é a ideia daquilo que é comum ou particular a cada indivíduo, tá? E aí você tem o problema, é aí onde você encontra o problema, melhor dizendo, da receita de bolo, tá? Às vezes o indivíduo não tem muito essa noção, né? Então ele trabalha, ou ele funciona, ou ele pensa por semelhança, tá? Eu já vi um caso muito parecido com esse, então a fórmula que foi aplicada lá foi essa, então para você é a mesma coisa, né? E aí ele se quebra, porque são indivíduos distintos, indivíduos de indivisível, tá? Ou seja, nesse aprendizado diário e constante, né, que esses registros vão acontecendo, vão aparecendo, tá? E você vai entendendo, né, a ideia de pluralidade, né? Mas não o plural estancado, né, daquilo que é universal, né? Não é essa a ideia, tá? IFA deixa isso muito claro para a gente, tá? Não existe essa desconexão, tá? IFA diz o seguinte, né? Não são duas coisas, né? É a mesma coisa duas vezes ao mesmo tempo, tá? Relacionamento, tá? E enquanto isso não fica entendido, né? E o indivíduo que está à frente de uma casa, ou um sacerdote, né,
funciona sobre a premissa da preguiça, né? Preguiça de pensar. Tá? Em observar essas sutilezas, ou melhor, em não observar essas sutilezas, né, esse problema vai seguindo, tá? Essa confusão entre religião e sistema de crenças religiosas. Tá? O que nos leva, por fim, à seita, que essa sim é um conjunto de regras, né, onde você deve seguir à risca, sem nenhum questionamento. Tá? E os resultados disso são os piores possíveis. Tá? Para citar 2 exemplos, você tem a ideia do martírio, né, onde indivíduos são instruídos a tolir a própria vida, tá? Ou a ideia dos suicídios coletivos, né? Porque naquele dia, naquele lugar, um evento cataclísmico vai acontecer e se você já se suicidou, você já está bem, já está fora. Né? O problema da seita, e se você observar, é que aquele que está encabeçando a seita, né, o dito sacerdote, o mestre, como você queira chamar, ele nunca participa disso. Né? São só as ovelhas. Né? Só as ovelhas vão para o sacrifício. Tá? Então é isso. Seita, tá? Sistema de crenças religiosas, religião.